Nesta manhã, a Igreja Adventista da Barra tem a honra de receber o Dr. César Vasconcelos. Ele é médico psiquiatra. Vocês sabem também, ele é o apresentador do programa Claramente na TV Novo Tempo. É uma honra recebê-lo, seja muito bem-vindo e que Deus o abençoe. Obrigado. Bom dia a todos. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 1. João capítulo 1. Vamos ler no verso 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos de João. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. Eu estou em João capítulo 1, verso 38 agora. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão buscando? O que buscais? Então, eu queria começar com essa mesma pergunta que Jesus fez para esses indivíduos. Ele faz para mim e para você aqui. O que eu e você estamos buscando aqui nessa manhã? Cumprir uma rotina? Mostrar um vestido novo? Insistir para você vir, tá bem, eu vou, para você não me encher mais a paciência. Todo sábado a gente vai na igreja mesmo, então eu vou, senão a consciência fica pesada, aí quando eu for comer pizza logo mais, eu não vou ficar em paz. Queridos, eu agradeço a Deus por estar aqui. Significa muito nós estarmos aqui. Muito. Rolou muito sangue para eu e você estar aqui. Muito. De um ser inocente. Agradeço a Deus então por isso. Vocês têm algum problema aqui com o microfone aberto e tal? Então, agradeço a Deus por estar aqui. E agradeço a Ana Afonso, que fez o convite pelo Ministério da Mulher, já vários meses atrás, né, Ana? Cadê a Ana? Está ali. Oi, Ana. Então, vários meses atrás, ela pediu, aí não dava agenda, até que um dia, tá bom, Ana, olha, ainda está pensando naquela ideia, não, sim, tal. Então, o Ministério da Mulher, dirigido por Ana Afonso, é o responsável pela minha vinda aqui. Claro, tudo com a permissão de Deus. Como dizia Ayrton Senna, quando Deus quer, não há quem não queira. Então eu queria falar para vocês nessa manhã, são 25 para meio-dia. Gente, eu vim de Nova Friburgo, não vou falar 30 minutos, tá bom? Vou falar o que Deus acha que deve ser falado. Está na mão dele, tá bom? Se você vier com fome, não aguenta mais, que palestra chata, pode sair, não tem problema nenhum. Não vou ficar chateado de forma alguma, né? Mas a mensagem vai ser dada. À tarde, se Deus quiser, então às 5 horas, eu vou falar sobre depressão, que mais além da medicação. Depressão, que mais além da medicação. O mundo está hipermedicado. Medicação tem seu lugar, mas na minha cabeça, como psiquiatra, sempre pensei, medicação, na grande maioria dos transtornos mentais, sempre é abaixo de Deus o número 2. O número 1 é a psicoeducação, a aprender a lidar com os seus pensamentos, com as suas emoções e com as suas escolhas. A gente chama isso de psicoeducação, que é a meta principal do programa, claramente, é oferecer educação em saúde mental. Então, à tarde, falar sobre isso, depressão, o que você pode fazer, o que você pode fazer para ajudar alguém, sem ser tomar remédio. Tomar remédio é a parte mais fácil, como transar é mais fácil, difícil é amar, né? Então, à tarde eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aqui está o cara.
O que eu vou falar nessa manhã? Crescimento emocional espiritual. Queridos, é difícil separar o emocional do espiritual e do físico. É tudo junto. As neurociências cada vez mais concluem isso. O que vem primeiro? Essa é uma pergunta do mundo na área psi. Vem uma alteração da neuroquímica cerebral e aí produz uma alteração do comportamento, ou não? Ou é algumas coisas do comportamento, da emoção, do pensamento, que altera a neuroquímica cerebral? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? No mundo da criação, eu acho que vem a galinha, porque Deus não criou o ovo, Deus criou a galinha. Anos atrás, eu estava nos Estados Unidos e comprei um livro de dois professores da Universidade de Harvard, tratamentos naturais para desordens psiquiátricas. E eles levantam essa pergunta: o que vem primeiro, o psicológico ou o biológico, em termos de sofrimento emocional? Eu ainda fico com o psicológico, mas é muito junto. Vou citar um texto daqui a pouco sobre isso. Então, assim como no casamento, é difícil você separar. Bom, meus problemas no casamento, daqui até aqui, é problema com a minha mulher, ou com o meu marido. É do aqui e agora, é da relação conjugal. Você tem certeza? Agora, daqui até aqui, são as dificuldades que você viveu lá no seu passado e que você já trouxe para dentro do casamento. Então, como é que você vai separar o que é do aqui e agora e do que é do antes e que influencia o presente? Eu trabalhava para o Hospital Silvestre, trabalhei 26 anos, antes de Deus me chamar para sair para outra missão. Aí um dia chegou uma psicóloga para trabalhar com a nossa equipe, esposa do Dr. Kleber, neurocirurgião, Suzane. Aí eu conversei com a Suzane e falei: Suzane, para saber um pouquinho da prática clínica dela, você trabalha com casal, trabalha com isso, trabalha, atende criança, etc. E quando eu falei assim, você atende casais? Ela falou assim, não. Eu falei, ué, por quê? Porque é tão difícil trabalhar com inconsciente, trabalhar com dois, então. Eu falei, você tem razão, Suzane, por isso que de uns anos para cá, eu não atendo mais casal. É muito complicado. Então, a meta dessa manhã é a gente pensar sobre isso. Sobre isso o quê? Sobre o que é que do meu sofrimento está dentro do campo psicológico e o que é que está dentro do campo espiritual. Se bem que isso, eu repito, se mistura. Nada é só físico, nada é só emocional, nada é só espiritual. E Jesus tinha a visão disso clarissimamente. Muito claro. Muito claro. E a gente precisa de luz. Hoje eu falei para Deus de manhã, falei assim, eu vou naquela igreja lá, eu preciso de luz. Eu pedi uma luz específica para ele. E eu já estou começando a entender um pouquinho. Então vamos ver isso aqui. Tá ligado esse cara aqui? Como é que eu faço? Tá. Bom, só relembrando, quem não conhece, o programa Claramente vai ao ar toda quarta-feira na TV Novo Tempo, às 10h30 da noite. Voltou para o Sky, canal 33, NET 184, Oi 214, Claro 184. E tem as reprises que você pode ver ali. Também, se você não tem tempo de ver televisão, como eu não tenho, você pode depois ver lá, facebook.com/claramente-nt, youtube.com/claramente-nt, novotempo.com/claramente. Aí você já entra direto e já pode assistir os programas anteriores ou o programa daquele dia. Esse é um site que toda semana tem um artigo novo, um artigo de 1,5 páginas, que eu coloco ali, sobre temas variados de saúde mental. Toda semana, já tem 30 anos, mais de 30 anos, toda semana o jornal de mais circulação em Nova Friburgo, que é a cidade onde eu nasci. Moro um pedaço do tempo lá, um pedaço lá perto da Novo Tempo, que minha filha está lá, meus netinhos estão lá, filhos da Thaís, e meu filho já está nos Estados Unidos há 11 anos, então fico mais perto aqui. Quero ficar perto de filho e de neto, curtir essas coisinhas maravilhosas. Então, Jornal de Nova Friburgo, A Voz da Serra, toda semana, toda quinta-feira, tem uma matéria já há uns 30 anos, uma coluna chamada Saúde Mental e Você. Deus me deu esse título antes de
empresas falarem a Globo e você, tudo a ver, C&A, Amor e você. Antes Deus me deu esse título assim, saúde mental e você. Então esses artigos, eles são colocados aí, nesse site. O que faz isso que eu e você somos como pessoa? O nosso eu, o self. Então você tem influências hereditárias, o meio ambiente, vou explicar então. Influências hereditárias é que você não tem escapatória, você vai ser parecido ou parecida com o comportamento do seu pai e ou da sua mãe. Muito comum no consultório escutar essa história, né? Eu detesto aquele comportamento que meu pai tinha, eu tenho raiva disso, ou da minha mãe. Aí eu dizia isso às vezes, algumas coisas, eu não gosto disso que meu pai fazia, tal. Eu, quando criar meus filhos, eu fazia diferente. Aí quando meu filho chegou na adolescência, eu tenho um casal de filhos, Pablo e Thaís, eu pensei, cara, não é possível, eu estou fazendo aquilo que eu dizia que eu não gostava. Quanto mais cedo você vê isso, mais perto você está do conserto. E quanto mais você nega isso, mais você está longe da prevenção de sofrimentos mentais nesse filho. E conhecereis a verdade, e a verdade... Então a pergunta é, qual a verdade eu preciso conhecer sobre mim mesmo para ser liberto disso que me faz sofrer? Não é uma coisa individual. Então, influência hereditária. A genética não é condenação. Genética é propensão. Agora, a ciência está estudando a epigenética, que eu estou só no Mobral de estudar sobre isso. Epigenética são influências, especialmente do ambiente familiar, ou da barriga da mãe, ou quando o bebê está na barriga da mãe, o que ela sente, o que ela pensa, o calor, o frio, enfim, os estresses. Então, isso influencia a expressão do gene. Epigenética são fatores que influenciam a maneira do gene se expressar. Acabei de ler um artigo agora sobre epimarcas, e parece que algumas que eu estava ali estudando sobre homossexualidade. Sábado passado eu estava na Igreja Central de São Paulo, o primeiro congresso brasileiro de homossexualidade organizado pelo Flávio, um rapaz que tem doutorado na USP, e que tem as suas tendências homossexuais, e que ele falou isso de público, e é um trabalho belíssimo que está fazendo lá, amizadesverdadeiras.com.br, esse trabalho dele lá. E a gente estava falando sobre essa questão. Talvez algumas questões ligadas à homossexualidade tenham a ver com epigenética. Com genética, a ciência não provou nada. Tem o Hammer, tem um pessoal que escreveu na Nature, na Science, mas não está provado. Bom, então, aquilo que a gente tem a ver com influência hereditária, epigenética especialmente, o meio ambiente, como é que foi a infância onde você viveu? Como é que foi essa família? Tinha abraço, tinha beijo, era cada um no seu canto, era muito quebra-pau, a mãe separou, o pai era alcoólatra, ou era mais ou menos razoável essas relações familiares ali naquele início? A sensibilidade pessoal, a gente chama de vulnerabilidade, quer dizer, os mesmos problemas afetam as pessoas diferentes de forma diferente. Numa mesma família, você tem 2, 3, 4 filhos, acontece um trauma, aquele trauma, sei lá, a mãe atropelada, ou o pai, sei lá o quê, enfim, aquele trauma vai afetar as crianças de maneira diferente, porque um é mais sensível, outro é mais duro na queda, um é mais resistente, outro é mais afetivo. Tá? E aí alguém já pensa assim, não, eu sou forte, nada me atinge. Alô? Nada atinge algumas áreas, mas em outras, tem gente muito forte, monta 1000 empresas, mas quando mexe em alguma emoção, desaba tudo. Bom, é assim, nós somos parciais, queridos. Todos nós estamos no mesmo barco, seja na questão da necessidade de crescimento espiritual, emocional ou física. Então, a natureza espiritual também, nós estamos numa guerra espiritual, a Bíblia é muito clara em relação a isso. Então, nós temos, a mente humana tem uma parte que é inconsciente, a gente não consegue perceber, é como iceberg, a gente olha assim no mar, você vê o iceberg, você vê a parte que está acima do nível do mar, mas às vezes a parte que está embaixo é muito maior do que a que está visível. O que significa isso em termos, trazendo para a psicologia? Aquilo que você conhece de você mesmo, que eu conheço de mim mesmo, pode ser uma parte muito pequena. E você pode jurar de pé, né, eu sei como é que eu lido com a vida.
Já atendi muita gente com 60 anos, 65, 69, que foi sucesso em várias áreas da vida profissional, econômica, e chega ali, diz aquela célebre frase, isso é típico dessas pessoas: estou com raiva de estar aqui, estou com raiva de estar aqui. Por quê? Eu achava que psiquiatra, esse negócio para gente fraca e tal. A ajuda psicológica é para gente forte, que reconhece que é fraco. Aquele que não sabe, ele pensa que sabe. Então nós temos influências inconscientes que fazem o nosso eu funcionar. Nós não criamos pensamentos só porque queremos. Eles não surgem apenas por decisão do eu. Quem é esse eu que você diz que você é? Que é você? Quanto tempo leva para... No mundo da psicanálise existe aquela pergunta célebre, né? A análise é terminável ou não é terminável? Bom, o autoconhecimento é terminável ou não terminável? Quanto tempo leva para você conhecer você mesmo? Pode falar. Alguém quer falar? 5 anos de análise, 8 anos, a vida toda, queridos, a vida toda, todo dia é dia da gente ter a chance de conhecer um pouco mais quem nós somos. Você quer dizer uma palavra e sai outra, você quer fazer uma coisa e faz outra. Existem fenômenos inconscientes e a Bíblia fala disso. Olha que coisa interessante, não foi Freud que descreveu isso, e a Ana Freud, a filha dele, que tem um livro só sobre os mecanismos de defesa psicológica, que fala de inconsciente. Salmo 19:12, Deus fala ali: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, significa purifica-me, tu dos que me são o quê? Então você tem defeito que você não sabe que tem? Quando é que você vai saber? Quando você estiver pronto. Quando o aluno está pronto, o professor aparece. Tem gente que vai a médico, mas não está pronto ainda para a cura, porque quer tratar só o sintoma. Quer tomar um Rivotril e ficar feliz o resto da vida sem pensar em nada, sem olhar para a angústia. E Rolomei, abaixo de Jesus Cristo, um dos gurus meus na área da ciência, em vários livros dele, ele fala assim: às vezes o paciente entra na consulta e sai da consulta pior do que quando entrou, em termos de angústia. Que isso, eu paguei a consulta para ter alívio e sai angustiado? É porque agora a angústia está ficando consciente. Antes ela estava inconsciente, antes ela estava somatizada. Quanto mais você somatiza, o que é somatizar? É jogar para o corpo aquilo que é da mente. Quanto mais uma pessoa faz isso, mais ela está longe da verdade. Quanto mais o sintoma é enterrado no físico, mais você está fugindo do caminho certo para compreender a causa da dor e, portanto, resolver essa dor. Por isso que a cura dói. Não é para qualquer um. Melhor ganhar dinheiro, melhor transar, melhor colaborar com o Lava Jato. Diante de ti, Salmo 90, verso 1, diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados, o quê? Ocultos à luz do teu rosto. A Bíblia fala de inconsciente, enganoso é o coração. Queridos, quando a Bíblia fala coração, você que é visitante aqui, quando essa palavra maravilhosa fala coração, é a parte mais profunda da mente que nenhum psiquiatra, psicólogo, psicanalista, neurologista, neurocirurgião tem acesso. Por isso que Jesus não fala para você e para mim assim: César, me dá o seu consciente. Não, ele fala o quê? Me dá o seu coração. Porque no coração tem coisas que eu não sei que tem. Por isso que we never know, como diz o inglês, você nunca diga que isso você não vai fazer, ou que você não vai cair nisso que o cara caiu lá. Você não sabe. Calma. Canja de galinha, como é que dizer? É prudente, tem um ditado que diz isso. Então, o inconsciente é um fator. Dr. Scott Peck, um psiquiatra americano, tem um livro dele chamado O Caminho Menos Percorrido, muito interessante. Esse é o Philip Yancey. Philip Yancey é um jornalista americano, escreveu livros muito interessantes. Onde está Deus quando chega a dor? Tem outro livro dele chamado Para que serve Deus? É um livro interessante, eu já li esse livro assim, Deus, vou ler para ver se eu entendo porque que isso serve na minha vida. E o Dr. Scott Peck fala assim: os sintomas e a doença não são a mesma coisa. A doença existe bem antes dos sintomas. O que é sintoma, querido? Sintoma é dor de cabeça,
enxaqueca, má digestão, tristeza, uma ansiedade excessiva, um pânico, uma fobia, sintomas. Os sintomas existem, são sintomas, não a doença, o começo da cura. O fato de serem indesejáveis faz de todos eles mais um fenômeno da graça. Cara maluco, né? Um dom de Deus, uma mensagem do inconsciente para, se você quiser, iniciar o autoexame e o restabelecimento. O que ele está falando? Ele está falando uma coisa que significa assim: passe a partir de hoje a olhar o sintoma da sua vida não como inimigo. Tira esse bicho daí, doutor, vem aqui, eu estou com um negócio, tira daqui, me dá um remedinho, me dá um... Eu tive muitos pacientes da minha vida, eu estou parando de atender consultório, parando agora em dezembro, atendo São José dos Campos, Nova Friburgo, mas estou atendendo só os clientes antigos, que agora eu quero dedicar o tempo que Deus me permite de viver para programas de rádio, TV, educação e saúde mental por outros canais, escrever, tem livro para escrever, jornal e tal. Mas é muito comum muitos pacientes, doutor, eu vim aqui que eu estou com isso e tal, aí eu vou tentar procurar falar um pouco, pesquisar um pouco mais. Não, eu quero um remédio, me dá um remédio. E tem um outro grupo de pacientes, que é bem menor, infelizmente, que diz: olha, eu não quero remédio, mas se precisar eu tomo, mas eu não quero. Prefiro esses. Por quê? Porque esses estão mais prontos para pensar no sofrimento e nos caminhos de solução. Tomar remédio é fácil, queridos. À tarde eu vou falar sobre isso. Então, olhar, o Dr. Speck está dizendo o seguinte: olha o sintoma, quando você vai dirigindo o seu carro, acende uma luz vermelha no painel, isso é bom ou é ruim? Ruim ou bom? As duas coisas. É ruim porque está mostrando que deu um problema, mas é bom porque está o quê? Te avisando. Se você está dirigindo o seu carro, acende a luz vermelha do óleo, vamos supor, e aí você, bobagem, pega o martelinho, quebra a lâmpada e vai todo serelepe pela... alguns quilômetros na frente, o seu motor vai fundir. Em vez de gastar 150 para trocar óleo, você vai gastar 3.000 para consertar o motor. Então a luz vermelha veio, como uma mulher... eu li bem anos atrás, sei lá quantos anos atrás, era um best-seller, o livro dela, Mary Hirschfeld, uma judia, secretária executiva, Mary Hirschfeld. O livro que ela escreveu chama-se Seja Lá o Que For. Eu fiz contato com ela, sentamos num barzinho, eu morava no Rio, lá no barzinho no Flamengo para conversar, editora best-seller, e virou realmente um best-seller na ocasião. Ela teve um câncer de mama, uma mulher super poderosa, sabe, uma mulher poderosa, pode tudo, solteira, cuida da filha, do filho, e aí, né, passo tudo e tal, enfim, tá. Aí teve um câncer. Eu falei assim: cara, como é que eu vou ter câncer? Eu sou tão poderosa, tão forte, sei o quê, eu falo 3 línguas, não sei o quê, crio minha filha sozinha, não preciso de homem nenhum. Tá. Você conhece esse tipo de mulher, né? Como tem aquele tipo de homem também que, por ter ereção, ele acha que é o tal. Então, ela falou no livro assim, ela foi muito desbocada no livro, ela foi corajosa, não sei se ou imprudente, ela abriu coisa pessoal. Ela falou assim: o câncer não veio para me matar. O câncer foi como ela usou a expressão mais do paulista, como um farol vermelho para eu olhar e dizer: o que está acontecendo com a minha vida? Sente isso, não é? Então, isso que o Dr. Scott está falando. A doença, essa autora inspirada, que vocês ouviram falar nela, Ellen White, ela fala assim: a doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis da saúde. Eu nunca aprendi este tipo de conceito de doença ou de saúde na faculdade de medicina. O protocolo da ciência médica não considera isso. Então, a doença, olha só, ela está dizendo a mesma coisa que o Dr. Speck está dizendo, Scott Peck. A doença é não o inimigo, a doença é o esforço. Vou dar um exemplo: você foi no mercado, comprou um pão lá, XYZ, não percebeu que estava um pouquinho mofado já, você comeu e deu uma diarreia. Vou chamar a diarreia de doença. A diarreia é um esforço da natureza para tentar... Por que vem a diarreia? Para poder botar para fora o que está te intoxicando. Vou tomar lá uma medicação antidiarreico e continuo comendo pão. I'm sorry.
Então, conhecer a nós mesmos é grande ciência. O conhecimento de si mesmo leva à humildade e à confiança em Deus. Por que o conhecimento de nós mesmos leva à humildade e à confiança em Deus? Porque a gente vai vendo que a gente não é tudo aquilo que a gente achava que era. E isso não tem nada a ver com depreciação própria, viu, gente? Porque trapo de imundícia que a Bíblia fala não é o ser humano. Trapo de imundícia é a nossa pretensa justiça interna farisaica e hipócrita. O ser humano é valioso para Deus, a prova é a cruz. Então, conhecer a nós mesmos, que coisa interessante. Ela fala assim: animai a expressão de amor para com Deus e uns com os outros. Aqui está falando da expressão de afeto. A causa de haver tantos homens e mulheres endurecidos no mundo, e percebe que ela está colocando as mulheres no meio ali também. Não estou sendo nada mulherofóbica aqui, viu, gente? Estou falando porque em geral há um conceito em que mulher é mais afetiva e tal, enfim. Eu escrevi um artigo sobre a violência nas mulheres. Claro, 90 e poucos % da agressão a cada 5 segundos uma mulher é morta, né? Geralmente por alguém de casa, o marido ou o amante, enfim. Mas tem mulheres agressivas, muito agressivas, violentas. E perdi o que eu ia falar. Enfim, mas então há tantos homens e mulheres endurecidos no mundo, é que a verdadeira aflição tem sido considerada fraqueza e sendo cerceada e reprimida. A parte melhor da natureza dessas pessoas foi sufocada quando? E a menos que a luz do divino amor lhes abrande o frio egoísmo, para sempre arruinado estará sua felicidade. E o que ela está dizendo? Ela está dizendo que a parte melhor da natureza dessas pessoas foi sufocada lá atrás. Era uma criança que, quando ia expressar o seu afeto, não tinha espaço para isso. Eu estou ocupado agora. Não, eu tenho que refogar o feijão. Não, eu tenho que pegar seu irmãozinho que está chorando lá, não tem que trocar fralda. Não, Então, a criança quando vai em busca de uma interação com o pai e com a mãe, para a construção do seu eu, e há uma barreira nessa expressão do afeto, ela tem que usar uma defesa, porque dói quando não funciona essa ligação, esse vínculo, dói, e a dor dói, e a criança usa defesas. Quais defesas mais comuns que uma criança usa contra a dor emocional? Hiperatividade, febre de origem desconhecida, fazia xixi na cama quando já controlava, desatenção, enfim, agressão, morde, chuta os coleguinhas da escola, muito fraquinho e tal. As crianças manifestam pelo comportamento, porque a criança não sabe falar assim: mãe, estou com uma angústia aqui. A criança não sabe o que é isso, como muitos de nós adultos também não sabemos o que é angústia. Então, as lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida, às vezes ela fala 3, às vezes fala 7, tem mais que ver com a formação do seu caráter, que é tudo que ele aprende em anos posteriores. Então, a nossa luta, muito da sua luta hoje dentro do casamento, querida, tem a ver com essa história do seu passado. Ou a maneira como você lida com seus filhos tem a ver com a história do seu passado. É muito comum também ao longo da minha vida profissional e consultório, eu em algum momento sempre faço isso, em conversar com a pessoa sobre a história da vida dela, e quando eu chegava o momento de falar assim: vamos pensar um pouquinho sobre sua família de origem, vamos falar agora sobre, eu quero entender um pouquinho mais como, que família foi que você viveu e cresceu. Não, você já passou, eu já estou com 42 anos, estou com 57, estou com 69, já sou um homem adulto, já tenho, sabe, eu sou uma mulher, tá? Alô? Tem tudo a ver. Você não pode cortar o passado e dizer assim: tchau e bênção, fica lá, agora eu sou 0 quilômetro. Alô, eu posso fazer isso com o meu carro, que eu aperto o odômetro parcial, ele zera. Mas o total continua ali, se eu não adulterar, né? Então, o Dr. Jim Ornish, ele é um cardiologista da Universidade da Califórnia em São Francisco, ele cita ali a doutora Maxia Dong, do Centro de Controle e da Prevenção de Doenças de San Diego, na Califórnia. Numa pesquisa com mais de 17 mil adultos, o risco de ataque cardíaco subiu de 30% a 70% nas pessoas que relataram experiências infantis adversas e complicadas, tais como abuso físico, emocional, sexual, violência doméstica, ou com membros da família que abusaram
de drogas ou do álcool. 70% nesse estudo, com uma amostragem grande para as pesquisas, 17 mil, né, de 30% a 70%, elas tiveram uma relação entre o ataque cardíaco e os fatores de trauma do passado. Sim, fatores de risco para doença cardíaca, você sabe, colesterol alto, vida sedentária, muito estresse, a pessoa da tipo A também, né, foi colocado já anos atrás, né, uma vida que não faz exercício físico e tal, tem vários fatores, mas o fator emocional também pode ser. O professor Adib Jatene falou assim uma vez numa aula, assim, o que mata o paciente coronariano não é trabalhar demais, é a raiva. Interessante, né? Não é o psiquiatra que está falando isso, é a raiva. Então, o que a raiva pode fazer na nossa vida? A raiva descontrolada, né? Eu vou falar à tarde um pouquinho, porque o problema não é a emoção, queridos, o problema é o que a emoção faz com você. Lee Makula Valen, uma psiquiatra de Harvard, morreu 2, 3 anos atrás, troquei uns e-mails com ela sobre a angústia humana. E ela fala assim, saúde mental é você ter as emoções e não deixar que as emoções tenham você. Isso está na Bíblia. Você está tarde, mas eu vou adiantar um pouquinho, quando Deus falou através de Paulo, irai-vos e não tenha raiva, mas não deixa a raiva ter você. Esse é um desafio, né? Aqui vem a coisa mais importante, eu acho que dessa palestra, desse sábado, nesse momento. E se eu e você, Fosquinha, quais são as rodas, um carro convencional como esse, quais são as rodas mais importantes para levar você para o destino que você quer ir? As da frente ou as de trás? Fala. Da frente? Sim, da frente. Porque eu viro o volante para a direita e ele vem para cá. Virou para a esquerda, as rodas da frente vão acompanhando aonde eu viro o volante. As rodas da frente levam as de trás. Aonde da frente virar, a de trás acompanha. Então, em termos de saúde mental, de crescimento mental, é isso aí. Então, o que significa a roda da frente? Os pensamentos, ou cognição, ou raciocínio, as escolhas, o termo técnico é volição, o ato volitivo, o ato de decidir, vou fazer, não vou fazer. São as rodas da frente, a gente pensa e a gente decide. Agora, as rodas de trás são importantes também, muito importantes para a nossa vida. Os sentimentos, elas significam os sentimentos, e a fisiologia, a maneira como o nosso corpo reage em termos de fisiologia. Então, o que é uma pessoa nervosa? Doutor, eu sou muito nervosa, perco controle à toa, grito com as pessoas, depois, para que eu fiz isso? Né? Você vê o programa do Datena, de tarde, nas TV, sei lá qual, fala dos crimes, né? O sujeito estava no trânsito lá, um troço bestinho, o cara deu uma fechadinha boba no outro, mas o cara é estourado, ou aquela mulher é estourada, e vai na frente e tal, passa no carro, fecha o cara, desce do carro, vai lá e pá, dá um tiro. Aí a polícia vem, prende, leva esse cara estourado para a delegacia, ou essa mulher estourada, e chega lá, o sangue já esfriou, já baixou a emoção. E aí essa pessoa que diz, cara, onde é que eu estava com a cabeça? Onde estava com a cabeça? Na roda de trás. Estava na roda de trás. O pensamento foi para trás e o sentimento foi para frente. E se a pessoa nervosa é isso, queridos. O Rivotril resolve isso? Alô? Não resolve isso. Resolve você pensar antes de fazer. Mas é tão difícil, doutor, sem Rivotril não consigo. Tudo aquilo que você diz para você, você se torna, querido. Eu sempre digo para meus pacientes assim, invariavelmente, quando o paciente fala assim, eu não consigo isso, eu falo assim, coloque a preposição ainda no final dessa frase, e nessa próxima semana você treina essa frase. Toda vez que você tiver essa frase que vier na sua cabeça, eu não consigo isso, você não termina com isso, você bota vírgula, eu não consigo isso ainda. Porque quando você coloca ainda, você está dizendo para você, é possível mudar. Mas se você termina com ainda, aí toma um Rivotril o resto da vida. E vai para o espaço, memória, um monte de coisa. Estou para ler um artigo agora, cabeludo, né? Rivotril para causar algumas lesões tipo cocaína. Estou para ler, tem que ler.
Não estou dizendo que eu nunca passo Rivotril para as pessoas, clonazepam. Rivotril é a marca comercial. Então, as cognições, aqui, doutora Lee Makula-Velen, olha assim, as cognições, os pensamentos, né, são como o motorista que guia a máquina, e os afetos, os sentimentos, né, como o motor que movimenta o carro. Afeto e cognição, ou seja, pensamento e emoção, são componentes essenciais do funcionamento da pessoa, né, e ambos podem funcionar mal e necessitar de reparo. Por isso que a medicação não conserta a forma errada de pensar. A medicação a medicação controla a emoção. À tarde eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, isso que eu falei para vocês, algumas crianças que vivem em ambiente familiar, são 2 irmãos, você tem ali um estresse em amarelo, aconteceu um estresse na família, e um irmão vai ser mais vulnerável para doenças mentais do que o outro, porque a sua estrutura emocional é mais fragilizada. Então não julgue as pessoas, nunca diga, teu irmão consegue, por que você não consegue? Não faça isso, isso é injustiça. O irmão consegue algumas coisas, mas talvez não consiga outras, que essezinho aqui consegue. As divinas lições na palavra de Deus nos mostraram que o homem todo, a mulher toda, completo, deve ser tratado respeitosamente. Olha só, as faculdades mentais, as fortes paixões não devem ser esmagadas como inimigos, mas colocadas sob controle de Cristo e utilizadas para o seu serviço. Então você vê que ela até coloca ali as fortes paixões. Pedro, colocadas, não é que você vai ficar um Zé Bobinho, uma Maria Bobinha que virou cristão. Alô, cristão não é uma pessoa que deixa o outro pisar em cima de você e você nunca coloca limite. Não é para isso que Jesus te chama. Não é isso ser humilde. Abuso, usar é abusar. Se alguém está usando você, isso é abuso, você tem que colocar limite. Então, a saúde mental, olha o que eu falei, né? A saúde mental é ter as emoções sem deixar que elas nos tenham. Doutora Weiland. E a Bíblia fala disso, irai-vos e não pequeis. O que é pecar, querido? Pecar é fazer alguma coisa que machuca você. É isso, pecar é isso. Quando você peca, você machucou você. A primeira pessoa a ser machucada foi você. Então, a Bíblia recomenda, a Bíblia não é contra a emoção. A Bíblia não diz que emoção, mesmo as fortes, não é para cristão. Ela fala assim, tem emoção, mas não deixa a emoção tomar conta de você. Isso aqui é um aprendizado, queridos. Aqueles que massacram a emoção têm que aprender a falar. Aqueles que falam demais têm que aprender a segurar. Se você guarda muito, você adoece psicossomaticamente. Professor Adalberto Barreto, fundador da terapia comunitária, professor de psiquiatria da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, Adalberto Barreto, terapia comunitária. Uma frase dele diz assim, se a boca fala, os órgãos saram. Se a boca cala, os órgãos falam. Então, se você é a pessoa explosiva, tem que aprender a controlar seu pensamento, sua emoção, sim, porque as pessoas não são saco de pancada para aguentar você no seu descontrole emocional. E se você é uma pessoa que engole sapo, jacaré, lagartixa, tudo isso, tem que aprender a dizer, ei, para com isso, eu não quero mais isso na minha vida. E Jesus vai te ajudar a fazer isso. Dr. Herbert Benson, ele fala assim, as emoções possuem um papel muito mais crucial em nossa fisiologia do que a maioria de nós pode compreender. Interessante, né? Isso mesmo. É isso. E ele não é psiquiatra, não, ele é clínico. E aqui, Dr. Fred Harding, ele fala assim, uma pessoa, da Conferência Geral da Saúde, uma pessoa pode se alimentar bem, mas seu corpo pode não absorver todos os nutrientes. Por que não absorve? Por que algumas pessoas veganas têm câncer? Por que tem pessoa que é vegetariana e tem colesterol alto? Se colesterol é só de fonte animal. Interessante, né? Vamos pensar nisso. Então, a Ellen White fala assim, essa autora inspirada, emoções deprimentes são grande dano para a sua saúde,
pois estorvando ou prejudicando o processo da digestão, interfere com a emoção interferindo com a nutrição. Que isso? Como pode? Então você se torna, por isso que o Dr. Lee também, abaixo de Jesus Cristo, foi um dos gurus meus, acompanhei ele, estudei com ele na Califórnia, Sang Lee, ele falava assim, fala nas palestras, olha, de repente é melhor você comer um bife de vaca e amar, do que comer um bife de soja e odiar. Então olha só o que essa autora fala, que de uma maneira popular, mas olha só, se você tem a mente impressionada e fixa na ideia de que os banhos lhe fará mal, a impressão mental se comunica a todos os nervos do corpo. Os nervos controlam a circulação do sangue, portanto o sangue, por causa da impressão mental, é confinado aos vasos sanguíneos e perdem-se os bons efeitos do banho. Tudo isso se dá porque o sangue é pela mente e a vontade impedido de fluir prontamente e vir à superfície para estimular, despertar e promover a circulação. Ela termina dizendo assim, suponhamos, por exemplo, que você tem a impressão de que se tomar banho vai sentir frio, sentirá frio. O cérebro manda essa informação aos nervos do corpo, e os vasos sanguíneos, em obediência à sua vontade, não podem realizar seu trabalho e promover uma reação após o banho. Está vendo, queridos? Físico, emocional, junto. Uma paciente era uma mulher que não queria sofrer pela morte do pai, por achar que seria insuportável. Ela tinha um vínculo com esse pai muito forte. Então o pai morreu, foi um desabamento emocional na vida dela. E ela começou a fazer terapia psicológica, e sempre que o assunto voltava no pai, ela desviava a conversa. Aí o terapeuta perguntou, pensar sobre coisas dolorosas faz você ficar ansiosa? E a paciente disse assim, eu tento me controlar, eu não quero mostrar meus sentimentos. Então você vê, quando coisas dolorosas faz você ficar ansiosa, aí, vamos lá, o que você fez para se controlar antes de vir à consulta hoje? Porque esse é o tipo de atendimento que eu falei, lembra do Rolomei citou? A pessoa vai na consulta e sai pior que quando entrou. Durante um tempo acontece isso, porque a angústia que estava enterrada no físico ou no inconsciente, começa a vir à consciência, ou seja, a verdade a verdade da causa do sofrimento, começa a vir à consciência, e aí dói, porque lá atrás, nos momentos originais, quando os traumas foram construídos, doeu tanto que a pessoa inconscientemente decidiu, não quero pensar nisso, e bota embaixo do tapete da inconsciência, e vai tocando a vida para frente. Monta empresa, casa 3 vezes, faz 5 viagens no mundo inteiro, tem 22 filhos, enfim, 4 cirurgias, lá com 69 anos, aí a emoção que precisa sair, ela vai tentar sair, nem que seja com 92 anos de idade, porque é saúde, significa homeostasia. Depois pesquisa o que é isso, homeostasia. Quem é médico aqui sabe o que é isso, é a busca automática daquele equilíbrio que o nosso corpo faz, Deus colocou isso. Não. Então, normalmente eu não penso em nada que me faça lembrar como me sinto triste, mas eu sabia que poderia ser difícil vir hoje aqui, então fiquei ansiosa. Interessante, né? Olha só que interessante, essa mulher usa a repressão para evitar sentir a dor da tristeza. Daí surge um outro sintoma, que é a ansiedade. Aquele ali é um triângulo que eu não tenho tempo de explicar aqui, chama-se o triângulo do conflito. Então quer dizer, ela fica com o que fica na consciência dela de sintoma é ansiedade. Ai, que ansiedade, ai, não consigo dormir, não consigo ansiedade. Mas essa ansiedade não é o número 1 do sofrimento dela, porque a ansiedade é resultado da repressão, da dor pela perda, da morte do pai, que para ela é insuportável. Então, se uma pessoa desavisada tem esse paciente no consultório, aí olha só para a ansiedade, o que vai passar de remédio? Um ansiolítico. Mas o ansiolítico é a resolução? Não é a resolução, porque a ansiedade é a defesa da dor, da tristeza. Entenderam isso? Então a mulher que evitava enfrentar a dor, essa trauma do pai, na primeira consulta a queixa principal dela era, essa ansiedade, vamos lá meu amigo, está realmente me possuindo.
a verdade mais profunda sobre essa ansiedade dela era a dificuldade de lidar com a tristeza pela morte do pai. Então, em busca da verdade libertadora, ela foi procurar terapia. Então, você evita pensamentos de terapeuta, você evita pensamentos perturbadores quando pode, e quando não pode, fica ansiosa. Eu reparei que sempre que tocamos na morte do seu pai, você tenta mudar de assunto. Você percebe isso? Não, eu não percebo isso. Eu não reparei que eu fazia isso. Eu nunca quero falar da morte do meu pai. As pessoas querem se proteger da dor. É assim que nos confortamos quando não encontramos uma alternativa melhor. É a defesa que ela usava. Por isso que você coloque nas suas orações. Todos nós usamos defesas, queridos. Todos nós usamos defesa na nossa relação com as pessoas e com a gente mesmo. Só que tem defesa funcional e defesa disfuncional. Tem defesa saudável e defesa não saudável. Então coloque para Deus, eu coloco isso para esse homem, me ajude a entender das defesas que eu uso, quais são improdutivas, disfuncionais, me ajude a vencê-las. Os pensamentos precisam ser educados, os pensamentos precisam ser controlados. Há fervoroso trabalho diante de cada um de nós. Pensamentos corretos não nos vêm naturalmente, temos que lutar por eles. Vou falar sobre à tarde sobre isso, mais que eu falar sobre depressão. Olha que interessante esse texto. Deus quer que ele confie no amor e guarde constantemente sua mente, trancando a porta de seus pensamentos, a fim de não se tornarem o quê? Indomáveis. Então, queridos, parece um paradoxo, mas a liberdade de pensamento não é como o mundo diz, a filosofia pós-moderna diz. A liberdade de pensamento não é você pensar o que você quer, é pensar o que Deus quer. Faz diferença isso. Temos que nos proteger dos nossos próprios pensamentos disfuncionais. Então, finalizando, Deus vai encaminhando você para a cura se você está pronto. Jesus chegou até dizendo, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não estão ainda prontos. Mas Deus é que apronta. O que você precisa fazer é não atrapalhar Deus, só isso. Não atrapalhe Deus com as suas ideias preconcebidas. Entregue suas ideias para Deus. Senhor, eu penso isso, sobre a vida, sobre mim, sobre sexo, sobre tal. É isso ou não é isso? Qual é o parâmetro para saber qual é o pensamento correto? Está aqui, queridos. A pergunta certa não é quando que a Bíblia vai chegar no que a ciência diz. A pergunta certa é quando é que a ciência vai chegar no que a Bíblia diz. O Espírito Santo guia em toda a verdade. A cura ocorre não quando você quer, mas quando você pode, quando você está pronto. Não se pode e não se deve forçar ninguém a olhar o que não quer ver. Entenderam isso? Não force teu filho a ter que ver uma coisa que você, por maior maturidade, supostamente, já enxerga. Ele não quer enfiar pela goela isso. Tem que ter sensibilidade para saber o que ele aguenta e o que não aguenta agora. É aquela paciente, né? A terapeuta falou assim, não temos que olhar para essas coisas até que você esteja pronta, mas você pode me dizer quais são seus medos ao olhar para isso? Então, ao invés de forçar, porque você está com medo de pensar na morte do teu pai, de falar sobre isso e tal, seria uma maldade fazer isso, né? Uma antiterapêutico, iatrogenicidade, né? O médico que perturba a doença. Então, doença iatrogênica. Então, mas como que você se sente ao pensar em não falar sobre isso? Então, dê um alíviozinho e vamos ver que emoção que gera o medo de falar. O crescimento a Bíblia fala, a vereda do justo é como a luz da aurora, né? Deus vai nos fazendo crescer se você quiser e se você buscar isso. Você pode ficar 30 anos vindo nessa igreja todo sábado, quarto domingo e não buscar a cura interior. O processo de cura emocional envolve também aprender a ter as emoções sem deixar que as emoções nos tenham, já falei sobre isso. Olha só isso aqui, o Marley trabalha com psicoterapia breve, ele fala assim, o alvo da melhora emocional não deve ser receber conforto pelo amor que você não recebeu, especialmente lá atrás, na infância, mas aprender a lidar com os sentimentos que surgiram porque você não teve esse amor. O que a gente faz de bobagem na vida, desde usar cocaína até ter 10 casamentos, por causa de não aceitar o amor que eu queria ter tido no passado e que não funcionou como eu queria, não está no gibi. Mais importante do que nossos pais fizeram
com a gente, é o que a gente faz com o que nossos pais fizeram. Agora a peteca está na minha e na sua mão. Só que Jesus nos ajuda a segurar essa peteca, porque sem Ele não dá. Então, a ansiedade excessiva é um aviso de que você pode estar indo numa direção que pode ser perigosa. A culpa assinala que alguma regra ou lei está sendo quebrada. Culpa falsa ou verdadeira? Culpa falsa são as pessoas muito exigentes. Culpa verdadeira, você tem que passar pelo lava-jato mesmo. A vergonha assinala que alguém se comportou de maneira inaceitável para um íntimo sentimento de self. Alguém foi abusivo com você e você ficou com vergonha. Então você tem que aprender a respeitar você e colocar limite para que não desrespeitem você. A dor emocional assinala que alguma experiência é penosa ou intolerável. Então você vê que esses sintomas, ansiedade, culpa, vergonha, dor, não são inimigos, são sinais, são luzes vermelhas dizendo: ei, eu preciso fazer uma coisa por mim mesmo, com a ajuda de Deus, para sair de uma dor que talvez dê para sair. Esse é um artigo da revista da Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Psiquiátrica da América Latina, que fala assim: não conheço nenhuma medicação que consiga suprimir cabalmente os sentimentos de angústia inerentes ao existir humano. Todos nós temos uma angústia, queridos. Existe um triângulo da angústia que não está aqui nessa palestra. Na base desse triângulo é a angústia existencial, que os filósofos chamam, né? A Bíblia chama de natureza pecaminosa. Lá em Naum, capítulo 1, verso 9, Naum, capítulo 1, verso 9, a última parte de uma versão diz assim: não virá angústia a segunda vez. Ele está falando de angústia existencial. Qual é a primeira? É agora. É agora. Essa angústia existencial todos nós temos, né? É muito difícil separar onde termina o problema emocional, onde começa o espiritual. Já falei sobre isso. Dr. John Peattie é um psiquiatra de Harvard. Eu tenho trocado e-mails com ele ao longo dos últimos anos. Ele é cristão. Ele fez um vídeo para o programa Claramente sobre depressão. Vai lá e procura, está lá o vídeo dele. Fala assim: os estados de humor e experiências espirituais têm correlatos cerebrais distintos, mas se sobrepõem. É, portanto, enganoso assumir que as dimensões biológica, psicológica ou espiritual do eu, do self, são não mescladas. Ele cita Antônio Damasio, um neurocientista fantástico, estudando o que é a mente humana. Então, o que o Dr. Peattie está falando aqui? Está falando que você tem uma área cerebral que é para emoção, para razão, córtex pré-frontal e tal, mas é tudo junto. É separado, mas é junto. Coisa linda que Deus fez, né? Então, para purificar e refinar, eu vou terminando, para purificar e refinar nosso caráter, precisamos da graça de Cristo a nós dada, a qual nos habilitará a ver e corrigir nossas deficiências e aperfeiçoar o que há de excelente no nosso caráter. Então talvez você precise de melhorar sua vida física, fazer exercício, alimentação mais natural, ar puro, todas essas coisas. E talvez você precise de um pouco de ajuda profissional psicológica, talvez sim, talvez não, não sei. Fale com Deus. A cruz são 2 paus. Tem um pau horizontal, tem um pau vertical, que na sua vida e na minha tem coisas que só vão ser resolvidas entre eu e Deus. Ponto. Mas tem um pau horizontal, que Deus usa pessoas para ajudar pessoas. Então pergunta para ele: Senhor, esse problema é meu aqui, eu preciso de ajuda de alguém, ou o Senhor vai resolver comigo? E escute o que ele vai dizer. Algumas vezes ele vai dizer assim: é comigo mesmo. Então acredita, não precisa do Dr. César Vasconcelos, Belisário Marcos, não precisa disso. Esse aqui é um trabalho fantástico, foi publicado na revista Nature. Como que a psicoterapia muda o cérebro, a contribuição da neuroimagem funcional. Ou seja, como que a palavra muda o cérebro, queridos. Maravilhoso isso, muda conexões cerebrais, para o bem ou para o mal, para a saúde ou para a doença, depende de qual é a fonte que você usa para pensar, meditar. A palavra corta as concupiscências carnais, concupiscência é desejos desenfreados, discerne os pensamentos e propósitos do coração. Gaste tempo com essa palavra, menos shopping, mais palavra, menos shopping, mais natureza. Vou terminando. Esperemos em Deus, nele confiemos e descansemos em suas promessas. Quer nos sintamos contentes, quer não. Uma boa emoção não é evidência de que você é um filho de Deus. Nem sentimentos de perturbação, preocupação e perplexidade são uma evidência de que você não é o filho de Deus. Coisa linda isso, né?
Maravilha, graças a Deus, né, que essa é uma verdade. Você vai no texto lá, eu tive que fazer uma mistura de inglês com português, porque uma parte estava melhor em inglês, outra estava melhor em português. Enquanto o eu não é subjugado, não podemos encontrar repouso. As paixões dominantes do coração, poder algum humano pode sujeitar. Somos aí tão impotentes quanto os discípulos para acalmar as bravejas da tempestade. O eu não pode governar o eu, não é suficiente para essa obra. Você vai nos grupos de ajuda, NA, AA, Alcoólicos Anônimos e tal, eles têm uns conceitos fantásticos. Tem um que fala assim: a mente não pode curar a mente. Você consegue levantar você no colo? Eu não consigo, nem você consegue. Então, a religião de Cristo, longe de ser, acho que eu tenho uns 3 slides só, a religião de Cristo, longe de ser causa de insanidade, é um dos seus mais eficazes remédios, porque ele é um potente o quê? Aí vem a pergunta, queridos, qual é a religião de Cristo? Adventista, batista, assembleia, católica? Você sabe que os adventistas do sétimo dia também são povo de Deus? Ellen White diz que a grande massa do povo de Deus está lá fora, ainda. Então, qual é a religião? A religião de Cristo significa mais do que perdão dos pecados. Significa que o pecado é removido e que o vazio é preenchido com o Espírito. Significa que a mente é iluminada por Deus e que o coração é esvaziado do eu e cheio da presença de Cristo. Essa religião eu procuro todos os dias, queridos. Quando a alma se rende, quando a pessoa se rende inteiramente a Cristo, um novo poder toma posse do coração. Opera-se uma mudança que o homem não pode absolutamente operar por si mesmo. Agora olha o que ela diz aqui, é uma obra sobrenatural, introduzindo um sobrenatural elemento na natureza humana. Anos atrás, comecei a estudar sobre 12 passos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, fui em vários grupos, morava no Rio de Janeiro, e tem um grupo muito organizado, Largo do Machado, de AA, lá na Galeria Condo, eu fui a algumas reuniões lá, e um depoimento que assisti uma mulher que andava pela rua bebendo, vivia na sarjeta, e ela falou assim, uma mulher simples, falou assim: olha, eu estou sóbria só por hoje, não sei como é que eu parei de beber, não me pergunte porque eu não sei explicar, mas eles chamam de poder superior, né? Deus fez isso comigo. É isso, uma obra sobrenatural, é uma coisa diferente, um elemento sobrenatural. Quando Jesus disse para o centurião, vai que teu servo está curado, alguma coisa saiu e entrou naquele corpo e mudou um elemento, uma coisa que a física quântica talvez um dia vai explicar. E o doutor Sérgio está falando de nova era, não estou falando nova era não, Ellen White fala disso, o texto está aí. Eu termino com isso: sonda meu Deus e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho neurótico, sofrido, dolorido, disfuncional, e guia-me pelo caminho eterno. Vamos pedir que Deus nos ensine a fazer isso, deixar que Ele nos cure um momento de cada vez.